Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Processual Civil e Direito Constitucional. E hoje eu quero dar continuidade com vocês ao nosso projeto Resolução número 1342 de 2021, artigo por artigo, para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Na nossa aula de hoje, a aula de número 8, nós trataremos sobre as cartas precatórias e sobre o compromisso de ajustamento de conduta. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal no YouTube, a curtirem esse vídeo se estiverem gostando das aulas gratuitas. Isso é muito importante para mim, me ajuda bastante. E se vocês tiverem interesse em entrar em contato para tirar uma dúvida, encaminhar uma sugestão, me sigam no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Então já peguem aí a sua legislação com afinco, já peguem seu material para a gente fazer as anotações necessárias. Se você ainda não tem e tem interesse em adquirir, confira aqui os links na descrição. Sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar, porque hoje tem bastante conteúdo para a gente tratar sobre. O primeiro tópico que a gente vai tratar diz respeito às cartas precatórias. Ronaldo, não sou do direito, não conheço. O que se trata uma carta precatória? O que é esse instrumento? Carta precatória, pessoal, basicamente é um instrumento de cooperação entre as promotorias de justiça. Vamos supor que você seja oficial de promotoria de São Paulo e esteja trabalhando no inquérito civil. Se houver a necessidade de se ouvir uma testemunha que mora em São Paulo, você mesmo, oficial de promotoria, irá até a casa dela e notificará para que ela compareça na promotoria de justiça e seja ouvida. Mas suponhamos que a testemunha que seja necessária, a sua oitiva, mora em Santos, uma cidade do litoral de São Paulo, uma cidade bem distante da onde você trabalha. Não faz sentido que você desça a serra para simplesmente notificar a pessoa e a pessoa ir até São Paulo prestar o seu depoimento. É por isso que a gente se utiliza desse instrumento de cooperação. O promotor de justiça de São Paulo manda uma carta precatória para o promotor de justiça em Santos para que ele colabore e encaminhe seus oficiais de promotoria para notificar a pessoa e que ela seja ouvida na cidade de Santos mesmo. Perceba, um instrumento de cooperação para facilitar eventual problema geográfico na hora da colheita da prova. E o que diz o artigo 75 que inaugura o tema carta precatória na nossa resolução? Diz o seguinte: será expedida a carta precatória para a colheita de prova em outra comarca. Exatamente isso que eu acabei de mencionar para vocês, pessoal. O promotor de justiça de São Paulo pedindo auxílio ao promotor de justiça de Santos para a colheita de uma prova, para a oitiva de uma testemunha que mora na cidade de Santos e não na cidade de São Paulo. Tem exceção? Tem exceção. Parágrafo 1º. Nas comarcas contíguas e de fácil comunicação, a expedição de carta precatória só será feita se assim entender o presidente. Aqui é uma faculdade a expedição da carta precatória, pessoal. Imaginem, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, onde as cidades estão tão unidas que às vezes até se confundem onde começa uma e termina a outra. A entrada nelas, a chegada até essas cidades, vindo de São Paulo, se torna muito mais fácil do que, por exemplo, a chegada até a cidade de Santos. Então percebam que elas estão tão próximas, elas são contíguas, a comunicação entre elas é tão fácil que elas acabam se misturando. E é nessas circunstâncias, nesse exemplo, por exemplo, da região metropolitana da capital, que esse parágrafo 1º menciona que nessa circunstância a carta precatória ela vai ser feita se assim entender o presidente, ou seja, se ele entender que não há necessidade, que o próprio oficial de promotoria pode ir até aquela cidade, ele tem essa opção. Ele não obrigatoriamente precisa expedir uma carta precatória para aquela cidade contígua ou de fácil comunicação. Ele pode ele mesmo, pelos servidores dele, colher aquela prova, notificar aquela pessoa e pedir para que ela compareça na comarca e preste seu depoimento, por exemplo. Parágrafo 2º. Se a testemunha não tiver domicílio na comarca, sua oitiva será deprecada, salvo se comparecer espontaneamente na sede da Promotoria de Justiça. É o exemplo que a gente está dando, pessoal. Uma pessoa que precisa ser ouvida no inquérito civil que tramita em São Paulo, só que mora em Santos. Nesse caso, a sua oitiva será deprecada. Será expedida uma carta precatória para a Promotoria de Justiça de Santos, para que o promotor de Santos colha esse depoimento. Tem alguma exceção? Tem. Se ela comparece espontaneamente na Promotoria de São Paulo,
Isso faz com que aquela dificuldade geográfica não exista mais. Ela está ali na promotoria. Não há mais óbice para a realização da oitiva dela. Então, se ela compareceu espontaneamente, não há por que expedir uma carta precatória. Simplesmente colhe o depoimento daquela pessoa. Simplesmente realize a diligência necessária. Certo, pessoal? E o que deve constar nessa carta precatória? Quais são os requisitos que devem conter para a formalização desse instrumento de cooperação? O artigo 76 diz o seguinte, que da carta precatória constarão 1. A indicação do promotor de justiça deprecado, ou seja, o promotor de justiça para qual se pede o auxílio, no nosso exemplo, promotor de Santos. A menção da diligência que lhe constitui objeto, ou seja, qual é o motivo de eu encaminhar essa carta precatória para você, é para que você colha um depoimento, para que você notifique alguma pessoa. E 3. O encerramento, com a assinatura do promotor de justiça. Nesse caso, a assinatura do promotor de justiça deprecante. No nosso exemplo, o promotor de São Paulo. Artigo 77. A carta precatória será instruída com cópia da portaria de instauração e demais documentos necessários à compreensão de seu conteúdo. Ou seja, além de todos os requisitos previstos no artigo 76, é importante também que a carta precatória seja instruída da cópia da portaria daquele inquérito, que seja instruída de outros documentos que facilitem o entendimento daquilo que está sendo investigado, de qual é o caminho que a investigação está tomando, para que o promotor de justiça deprecado consiga formular perguntas mais incisivas e que contribuam para aquela investigação. Se simplesmente chega um pedido de oitiva sem qualquer outra informação, imagine a situação. O promotor de justiça sequer sabe o que está sendo investigado. O ato não vai ser possível de ser realizado. Então, por isso, há necessidade de todos aqueles requisitos do 76, mais a instrução com a cópia da portaria e com os documentos necessários para a compreensão da situação investigada. O que diz o artigo 78, pessoal? Que em caso de urgência, a carta precatória poderá ser transmitida por via eletrônica ou qualquer outro meio, inclusive por telefone. Aqui, pessoal, como a resolução ela trata, a princípio, de inquéritos civis físicos, normalmente se fazia essas cartas precatórias e se encaminhava pelo correio. Então, por isso houve essa previsão, que em caso de urgência a gente pode encaminhar por via eletrônica, por e-mail, por exemplo. Hoje, com a digitalização dos inquéritos, é mais natural que se faça por e-mail. Mas o interessante desse artigo é que ele não se torna de todo inútil porque ele prevê a possibilidade de que ela seja encaminhada por telefone, pessoal. É, por telefone mesmo. Eu pego o telefone da Promotoria de Justiça de Santos, ligo para o oficial de promotoria e faço. Meu amigo, eu preciso que você ouça essa pessoa o mais rápido possível. A situação é muito urgente. Então, anota aí, o inquérito é um número tal, a situação que a gente está investigando é essa, a gente precisa ouvir essa pessoa. Quando a gente puder, a gente encaminha por e-mail toda a formalização dessa carta precatória. Mas já vai dando o seu jeito aí porque a situação está crítica. E é isso que diz o parágrafo único. Se transmitida por telefone, o promotor de justiça deprecado mandará lavrar certidão da comunicação e, incontinente, ou seja, imediatamente, determinará a realização do ato. É isso que eu acabei de mencionar. Tudo aquilo que foi falado na ligação entre os promotores, entre os oficiais, será lavrado uma certidão de comunicação. Olha, certifico eu, oficial de promotoria, que o oficial de promotoria de São Paulo me ligou falando que precisava ouvir testemunha fulano de tal com urgência no inquérito civil número tal que trata da investigação tal. E imediatamente o promotor determinará a realização do ato. Certo, pessoal? O que diz o artigo 79? Independem de carta precatória as diligências que devam ser realizadas pelos centros de apoio operacional. Os centros de apoio operacional, pessoal, é um órgão dentro do MP, ou seja, é um setor dentro do MP que atua em questões técnicas, por exemplo, questões contábeis, questões de engenharia. E quando a gente precisa de alguma diligência que seja realizada pelos centros de apoio, essas diligências não necessitam de carta precatória. Uma simples solicitação já é suficiente para a gente contar com o apoio desses órgãos. Artigo 80. O cumprimento da carta precatória só pode ser recusado se não estiver revestida dos requisitos mencionados nessa resolução. Parágrafo 1º. A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias a contar de seu recebimento. E parágrafo 2º.
Em caso de urgência devidamente justificada, o presidente poderá fixar prazo menor para cumprimento. O que esse artigo quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte: eu encaminhei uma carta precatória para Santos. Qual que é o prazo para que o promotor de justiça de Santos cumpra a carta precatória? 30 dias a contar do recebimento. Mas é um caso urgente, Ronaldo, não dá para esperar 30 dias. Tudo bem, então o promotor pode justificadamente fixar um prazo menor. 10 dias, 5 dias, a lei não menciona. Simplesmente que o promotor, de forma justificada, pode diminuir esse prazo. Mas o promotor de justiça de Santos pode recusar, pode falar, não, nada disso, se vira. Não tem nada a ver com isso, você que dê seu jeito. Não necessariamente. Ele só pode recusar, como diz o caput do artigo 80, nos casos em que a carta precatória não estiver revestida dos requisitos mencionados na resolução. Ou seja, vamos supor que não conste a assinatura do promotor deprecante, que não conste o objeto, que não venha com cópia dos documentos necessários para o entendimento, aí sim ele pode recusar. Do contrário, o cumprimento é obrigatório. Artigo 81. A dúvida quanto à autenticidade da carta precatória será dirimida pelo promotor de justiça deprecado, que só devolverá se constatada não ser autêntica. O que isso quer dizer, pessoal? Chegou uma carta precatória para Santos de São Paulo. O promotor de justiça de Santos olhou e falou: que coisa estranha. A carta precatória está estranha. Será que veio mesmo de São Paulo? Será que essa assinatura é realmente do promotor de justiça? Quem que tem que resolver essa dúvida, pessoal? É o próprio promotor deprecado, o promotor de Santos. Ele vai pegar o telefone e vai ligar. Fulano de tal, você mandou a carta precatória mesmo? Mandei sim. Trata disso, disso, disso. Ah, tá. Eu estava com dúvida quanto à autenticidade. Agora que eu não tenho mais, vamos tocar essa carta precatória para frente. Parágrafo único. O que diz o parágrafo único? A carta precatória terá caráter itinerante. O que significa isso, pessoal? Imagine a seguinte situação. A gente tem um inquérito civil em São Paulo e temos notícias que uma testemunha muito importante está morando em Santos. E a gente manda essa carta precatória para Santos. O promotor de justiça avaliou, é autêntica, tem todos os requisitos. O oficial de promotoria de Santos vai até a casa da pessoa para que ela seja notificada a comparecer à promotoria e prestar declarações. Chegando lá, quem que ele encontra? Fulano de tal, que não tem nada a ver com aquela testemunha. E pergunta, a dona Maria mora aí? A gente está precisando ouvi-la no inquérito civil. Nem conheço dona Maria. Pergunta aí para os vizinhos o que aconteceu com ela, porque faz 2 meses que eu me mudei aqui e eu não conheço ninguém não. Ela deve ter sido a moradora antiga. Aí conversa com os vizinhos, ah não, dona Maria foi embora para o interior. Dona Maria foi embora para São Bernardo, não mora mais aqui não. O que o promotor de justiça de Santos vai fazer? Vai devolver a carta para São Paulo, avisando que a dona Maria não mora mais em Santos? Não. Isso que quer dizer o caráter itinerante. Ela anda conforme a necessidade. O promotor de Santos vai encaminhá-la para São Bernardo. Isso é o caráter itinerante. Ela não precisa voltar para São Paulo. Se a dona Maria tem notícias que está em São Bernardo, o promotor de Santos faz essa remessa. Olha, a gente fez uma diligência, percebeu que ela mora aí, a carta precatória precisa ser cumprida, estamos encaminhando, depois vocês devolvam para São Paulo. É claro, o promotor de justiça de Santos vai comunicar por e-mail, olha, a gente diligenciou aqui, ela não mora mais aqui, encaminhamos sua carta precatória para São Bernardo, tá bom? Tá bom, maravilha, vocês cumpriram com o caráter itinerante da carta precatória. Artigo 82. A carta precatória prevista no artigo 75 e seguintes dessa resolução pode ser substituída pelo sistema de videoconferência. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput desse artigo, o membro do Ministério Público solicitará ao órgão ministerial local as providências necessárias para viabilizar o ato instrutório. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente estudou aqui a respeito da carta precatória pode ser resolvido da seguinte maneira. Eu, oficial de promotoria de São Paulo, pego o telefone e ligo para a dona Maria. Dona Maria, a senhora lembra da situação tal? A gente precisa ouvir a senhora, a gente precisa ter alguns esclarecimentos. Ela responde, mas meu filho, eu moro em Santos, o que eu vou fazer? Não, vamos entrar aqui numa reunião online. A gente entra numa reunião por meio do Google Meet, pelo Zoom, pelo Teams, e a senhora entra em Santos e a gente conversa por uma videoconferência. Resolvido, não precisa de carta precatória.
Ah, mas meu filho, eu não sei mexer com essas coisas, ninguém consegue me ajudar, o que, que eu faço? Faz o seguinte, dona Maria, vai até a Promotoria de Justiça de Santos que eles vão ajudar a senhora. E é isso que diz o parágrafo único. O membro do Ministério Público vai solicitar o órgão ministerial local, ou seja, o promotor de São Paulo vai ligar para o promotor de Santos e falar o seguinte: olha, eu tenho uma testemunha para ser ouvida aí em Santos, eu vou fazer por videoconferência. Só que ela não mexe com o computador. Você pode ajudar a gente? Coloque ela aí na frente do computador, liga a câmera que a gente vai ouvi-la. Certo, pessoal? É isso que quer dizer o artigo 82. Agora a gente passa a tratar de um tema importantíssimo: compromisso de ajustamento de conduta. Se tem um tema dentro dessa resolução que eu aposto que pode cair com muita força em prova, é o compromisso de ajustamento de conduta. E por que eu digo isso? No direito, pessoal, já faz algum tempo que nós estamos passando por certas revoluções da forma como a gente resolve os conflitos. Antigamente, os conflitos se resolviam única e exclusivamente por meio de um terceiro, que é o que a gente chama de heterocomposição. Uma pessoa apresenta o problema para o juiz e o juiz resolve. Só que muitas mudanças com o tempo, principalmente dessa década para frente, da década de 10 para frente, muitos instrumentos foram sendo criados permitindo a autocomposição, ou seja, a composição consensual, o acordo. O acordo de não persecução penal, a transação penal, outros instrumentos no processo civil, o acordo de não persecução civil. Muitos instrumentos de várias áreas foram sendo criados para permitir uma resolução consensual. E o compromisso de ajustamento de conduta também está dentro desse conceito. O compromisso de ajustamento de conduta nada mais é do que um acordo entre o promotor de justiça e aquele que causa dano ou ameaça de dano a algum direito constitucionalmente defendido pelo Ministério Público para que eles resolvam aquela situação, para que não precise entrar com um processo, uma ação civil pública para processar aquela pessoa, levar 10 anos para se resolver a questão, vários recursos, dinheiro gasto com a resolução judicial, tanto dinheiro público quanto dinheiro do particular, com advogado, com a estrutura do judiciário. Simplesmente a gente resolve num acordo. O promotor de justiça apresenta o problema, mostra para ele que aquilo é um problema e fala: vamos resolver? Vamos resolver amigavelmente? A gente resolve a situação melhor para os dois, você não é processado, eu não preciso te processar, não tem desgaste, a gente resolve o problema e vida que segue. Então, basicamente, o compromisso de ajustamento de conduta vai se basear no acordo, na consensualidade. E o que diz o artigo 83 da resolução? Venham comigo que agora a gente vai ter bastante conteúdo para destrinchar nesses artigos. Desde que o fato esteja devidamente esclarecido, em qualquer fase do inquérito civil ou no curso de ação civil pública, o presidente do inquérito civil poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento para adequação de sua conduta às exigências legais, impondo-lhe o cumprimento das obrigações necessárias, a prevenção, cessação ou reparação do dano. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Vamos por partes. Desde que o fato esteja devidamente esclarecido. O que isso quer dizer? Se tiver dúvida, ou seja, eu não sei quem é o autor do dano, ou eu sequer sei se existe dano, ou eu ainda não tive a convicção de que aquela atitude se trata de um ilícito, se eu ainda não tenho essa convicção, se o fato não está devidamente esclarecido, não tem como eu fazer um acordo. Eu não faço acordo com inocentes. Eu não faço acordo com quem a gente não tem certeza ser o autor do dano ou na situação que a gente não tem certeza de que há dano. O promotor de justiça tem convicção, ele tem elementos suficientes para entrar com a ação, o fato está devidamente esclarecido. Então, a partir daí, já se é possível fazer um acordo, porque a gente já sabe a extensão do dano, já sabe quem é o responsável, só falta resolver aquilo. Vai ser resolvido de forma consensual ou vai ser resolvido por meio de uma ação civil pública? É aí que entra a opção do promotor de justiça e daquele interessado. Em qualquer fase do inquérito civil ou no curso de ação civil pública, percebam, pode ser a qualquer momento. Pode ser no começo do inquérito, no final do inquérito, pode ser no curso de uma ação civil pública. O promotor pode entrar com a ação e oferecer o acordo. Certo? O presidente do inquérito civil, promotor de justiça,
tomará dos interessados compromisso para adequação de suas condutas, ou seja, para corrigir aquelas condutas, seja para prevenir danos, seja para cessar, acabar com o dano, seja para reparar um dano que já ocorreu. E o que ele vai impor ao interessado? Ele vai impor o cumprimento das obrigações necessárias. Aqui é importante fazer uma ponderação da seguinte maneira. Se você, por exemplo, tem um comércio e uma pessoa compra na sua loja e não te paga, R$1.000, por exemplo, a pessoa te deve. Você pode muito bem fazer um acordo com ela. Olha, paga em 10 vezes, 10 vezes de 100, ou paga daqui 30 dias, daqui 60 dias. Você pode fazer esse acordo com ela, você pode estipular modos e prazos para que ela cumpra aquela obrigação. Mas você também pode abrir mão de parte do seu direito. A pessoa pode falar, nossa, eu estou numa situação muito difícil, Ronaldo, eu peço desculpa, eu sei que eu estou devendo, mas eu consigo pagar só R$800. Eu pago R$800 à vista. Abre mão de 200. Você tem esse direito. É um direito seu. É um direito patrimonial individual. Você pode abrir mão disso. Agora imagine a seguinte situação. Houve um inquérito civil onde se investigou e se descobriu o desmatamento de 10 hectares de uma área de preservação ambiental. O promotor de justiça ele pode fazer acordo para que o responsável pelo dano repare apenas 8 hectares? É aí que está. Ele não pode abrir mão do direito material. Ele pode estipular termos, prazos, formas. Olha, em 1 ano você restaura tudo, o espaçamento entre as árvores, entre as mudas vai ser tanto, você faz da seguinte forma, faz primeiro 1 hectare no prazo de 60 dias, depois você faz mais 2 hectares no prazo de 6 meses, a gente estipula formas e prazos para se cumprir, mas o promotor ele não pode abrir mão do direito material, porque o direito material não é dele, ele é apenas um legitimado extraordinário para defender aquele direito é da sociedade. Então perceba que quando a lei determina que deve se impor os cumprimentos das obrigações necessárias, é isso que ela quer dizer. Eu não posso abdicar de parte ou da totalidade daquele direito material. O Ministério Público é apenas um legitimado para a defesa desses interesses. O titular é a sociedade. Foram 10 hectares desmatados, você vai ter que restaurar os 10 hectares. O acordo não pode prever nada contrário a isso. Parágrafo 1º. O compromisso de ajustamento de conduta é título executivo extrajudicial e, para sua plena eficácia, deverá revestir-se das características de liquidez, estipulando obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Pessoal, vamos aos conceitos. O que significa ser um título executivo? Um título executivo significa que a pessoa tem uma obrigação estipulada num documento e que não se discute a existência dela. Tragam para a vida real um cheque. Quando você recebe um cheque, você executa esse título. No judiciário, se discute se a dívida existe? Não se discute formas de pagamento, se discute multas, se discute juros, mas ninguém discute que aquele título existe. Agora, se você faz uma compra e venda de boca, não tem esse título, perceba que você não consegue executar. Você primeiro tem que provar que a dívida existe. Você vendeu um carro seu e não assinou documento nenhum, você tem que provar que aquela venda existiu. Agora, você não vendeu a sua mercadoria por meio de um cheque, de uma duplicata. Você tem aquele título, é só você executar. A dívida existe. E é isso que o compromisso de ajustamento de conduta é, um título executivo. Você não precisa provar que aquela obrigação existe. E por que ele é extrajudicial? Porque ele foi feito fora do judiciário. Se fosse por meio de sentença, seria um título judicial. Perfeito, pessoal? Entenderam esse conceito? Repito, qualquer dúvida que restar, entrem em contato comigo no @ronaldo.virgiliojunior, tá bom, pessoal? E o que quer dizer liquidez, Ronaldo? Liquidez, pessoal, é a soma de uma obrigação cuja a obrigação esteja estipulada de forma certa e a sua quanto à existência e o seu objeto seja determinado. Repetindo, liquidez é a soma de uma obrigação certa quanto à existência e determinado quanto ao seu objeto.
Vamos aos exemplos para a gente entender o que isso quer dizer. A doutrina hoje já é um tanto quanto pacífico que um promotor de justiça não pode fazer um acordo com o prefeito para que ele altere determinada lei. Vamos supor que há uma lei que pague um benefício ilegal aos servidores e que aquilo está causando prejuízo aos cofres públicos. O ideal fosse que essa lei não existisse. Já que ela existe, o ideal é que ela seja extinta. E quem, dentro da tripartição de funções do Estado, é o responsável por extinguir uma lei, para colocar uma lei no lugar de outra? É o Poder Legislativo, são os vereadores, não é o prefeito. Então como que você vai fazer um acordo com o prefeito para que ele extinga uma lei? Perceba que ele não tem poder para isso. Ele pode até propor, ele pode até pedir para a Câmara extinguir aquela lei. Mas se os vereadores vão votar a favor ou contra, isso a gente não sabe. Então perceba, você faz um acordo com o prefeito para que ele extingua uma lei que preveja um benefício remuneratório ilegal. E ele propõe aquela lei. Só que a Câmara vota não. Não vamos extinguir esse benefício, vamos mantê-lo. E aí, cadê a certeza da existência dessa obrigação? Você não tem, a obrigação não existe. Você não resolveu o problema, porque a lei continua em vigor, e você não tem certeza da obrigação. Porque o prefeito fez tudo aquilo que lhe cabia, você não pode executá-lo. A obrigação não é certa, ela não existe. Certo? E o que quer dizer determinada quanto ao seu objeto? Se foi desmatado 10 hectares, você já tem o objeto, são 10 hectares. Agora, se você sequer apurou a extensão do dano, você não consegue determinar o objeto daquele compromisso. Então você não pode fazer um compromisso de ajustamento da seguinte maneira: olha, a gente percebeu que tem um dano, a gente não sabe quanto, a gente ainda vai avaliar. Vamos fazer um acordo para você reflorestar tudo aquilo que a gente encontrar de desmatamento? Aí o interessado vai falar, tá, mas quanto que é? Não sei, pode ser 1 hectare, pode ser 1000 hectares, pode ser uma extensão gigantesca, não sei. Vamos apurar ainda. Não pode, não tem determinação quanto ao seu objeto. Então a liquidez é a soma de uma obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao seu objeto. Certo, pessoal? Parágrafo 2º. Como garantia do cumprimento da obrigação principal, deverão ser estipuladas multas combinatórias, especificando-se a sua forma de incidência. Ou seja, nada mais natural que dentro de um acordo haja a previsão de multas combinatórias caso não haja o cumprimento. Se você fez um acordo para o interessado reflorestar 10 hectares de mata preservada desmatada e ele não cumpre, tem que haver alguma multa combinatória em dinheiro que seja capaz de estimulá-lo a cumprir, que seja tão forte quanto o dever de cumprir o dano. Ela não pode ser irrisória, R$1.000. Para uma pessoa que tem que florestar uma área gigantesca, ele vai achar que melhor pagar a multa do que realmente cumprir com as obrigações. Então, por isso que a multa tem que ser específica e de forma capaz de compelir aquele interessado de cumprir com as obrigações necessárias. Certo, pessoal? E se ele não cumpre e paga a multa, tá tudo certo? Foi prevista uma multa gigante, Ronaldo, e ele não cumpriu e pagou a multa. Tá tudo certo? Ele não vai precisar mais cumprir com as obrigações? É isso que diz o parágrafo 3º, que o disposto no parágrafo 2º, ou seja, a existência de multas combinatórias, não impede o cumprimento imediato da obrigação. Ele vai pagar a multa e ainda continua obrigado a reflorestar todo aquele desmatamento, todo aquele dano ambiental que ele causou. Parágrafo 4º do artigo 83. A eficácia do compromisso fica condicionada à homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que isso quer dizer, pessoal? Como que funciona? O inquérito se iniciou por meio de portaria, conforme a gente já viu em outras aulas, a investigação caminhou, se apurou a extensão do dano, se apurou quem era o autor, prontinho ali para entrar com a ação. Já sabemos a extensão do dano, o autor, tá tudo redondinho. Aí a gente oferece um termo de ajustamento de conduta para o interessado. E ele aceita. Ele fala, eu acho melhor mesmo fazer um acordo, vamos
reflorestar esses 10 hectares aqui, eu concordo com vocês, não quero problema na justiça, vamos resolver isso. A partir desse termo, para que ele tenha eficácia, o que o promotor de justiça faz? Ele arquiva o inquérito civil e manda tanto o arquivamento quanto o termo de ajustamento de conduta para homologação do Conselho Superior. O Conselho Superior vai revisar o arquivamento, vai revisar o compromisso para ver se ele está adequado à situação e vai homologar. A partir da homologação, nós temos um título eficaz. E o que diz o parágrafo 5º, pessoal? Diz que a celebração de compromisso de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais abrangente, seja celebrado por qualquer legitimado. Que história é essa, Ronaldo? Outro legitimado? Não é só o Ministério Público que teria legitimidade? Não. Imagine, por exemplo, uma autarquia de defesa do meio ambiente. Ela pode muito bem entrar com uma ação civil pública de reparação de dano desse desmatamento ilegal. Então, se ela tem a capacidade, se ela tem o poder de entrar com uma ação civil pública, ela também tem o poder, a capacidade, a possibilidade de celebrar um acordo com o interessado. Mas vamos supor que dentro dessa autarquia tenha um amigo do fazendeiro que desmatou 10 hectares. E ele olha e fala, vamos fazer um acordo aqui que eu faço um esquema bom para você. Eu faço um esquema que vai ficar redondinho, o Ministério Público fica de fora, eles são muito criteriosos, são muito incisivos, eu faço aqui um acordão com você, a gente mata tudo e fica tudo certo. Vamos fazer o seguinte, refloresta só 5 hectares e os outros 5 a gente transforma numa multa aí de R$1.000, vai ficar tudo bem, vai estar ok, não tem problema nenhum. Aí o Ministério Público, que é um outro legitimado, olha para aquilo e fala, que palhaçada é essa? Nada disso. Olha, lá atrás você fez um acordo com a autarquia ambiental, de proteção ambiental, para reflorestar 5, né? Então, vamos complementar esse acordo, porque o dano é de 10. Faz um acordo aqui comigo de mais 5. Você topa? Não, não topo, não quero nem saber. Já fiz o acordo lá, não venha me encher a paciência. Ah, não vai? Então eu entro com uma ação, porque eu sou legitimado. Você vai ser obrigado a cumprir os 5. Você fez um acordo. Ele é eficaz até pela metade. Só que os outros 5, a gente acabou de ver que os órgãos legitimados não têm poder de abrir mão do direito material. O direito material é da sociedade. O Ministério Público, sendo outro legitimado, pode propor um outro compromisso desde que seja mais abrangente. E se não for aceito, obviamente, ele tem legitimidade de entrar com ação civil pública para exigir o cumprimento da integralidade, da reparação integral do dano ambiental que a gente está conversando. Então é isso que o parágrafo 5º quis dizer para a gente. Parágrafo 6º. Poderão ser inseridas convenções processuais como cláusulas do compromisso de ajustamento de conduta, desde que não coloquem em risco a satisfação do direito material e não se mostrem prejudiciais à tutela processual da coletividade. O que são convenções processuais, pessoal? A gente tem o Código de Processo Civil e ele prevê uma série de atos formais, processuais, a serem seguidos, um rito a ser seguido. É uma petição inicial, que depois abre para audiência de conciliação, que se não tiver conciliação abre prazo para contestação, que depois abre prazo para réplica, que depois tem a audiência, que depois tem a sentença, todo um processo organizado e já previsto. Só que as partes, dentro da autonomia da vontade delas, elas podem prever ajustes dentro desse procedimento que melhor atendam aos interesses. Ela pode simplesmente dizer, olha, o prazo para contestar não vão ser 15 dias. Como o caso é complexo, vamos ajustar aqui para que seja 30. Se as duas partes estiverem de acordo, o juiz vai homologar e o prazo para aquele processo específico vai ser o dobro. Ou não, a causa é simples, a situação é urgente, a gente precisa diminuir esse prazo, vamos diminuir esse prazo para 10 dias. Se as duas partes estiverem de acordo, ok, a gente consegue estipular mudanças no procedimento de acordo com os interesses da parte. Isso se chama convenção processual. Então, dentro do termo de ajustamento de conduta, possivelmente a gente pode conter essas convenções. Vamos supor, dentro do termo, você tem que reflorestar 10 hectares. Se você não cumprir, vai ter multa de R$1 milhão. E além disso, eu vou entrar com uma ação executória contra você, eu vou executar esse título
E dentro desse procedimento, a gente vai diminuir todos os prazos, ou a gente vai aumentar todos os prazos, a gente vai ter uma fase a mais, a gente vai ter uma fase a menos. Eu consigo, dentro desse termo, já prever para o futuro situações processuais que se adequem à necessidade daquela causa, seja pela urgência, seja pela necessidade ou qualquer outro motivo, desde que não coloque em risco a satisfação do direito material, ou seja, não coloque em risco aquilo que importa, que é a proteção do direito da sociedade, e que não se mostrem prejudicial à tutela processual da coletividade, ou seja, que não prejudiquem o andamento normal da situação processual. Parágrafo 7º. A multa combinatória é exigível a partir do descumprimento do compromisso de ajustamento de conduta, independentemente do cumprimento da obrigação principal. Ou seja, não cumpriu no prazo, já multa a pessoa. A multa já incide. A multa já é exigível a partir do descumprimento. Ah, mas 10 dias depois ele cumpriu. Não importa. Você cumpriu? Nada mais do que sua obrigação. Mas você descumpriu o prazo, então a multa já é incidente. Pouco importante se você cumpriu a obrigação tempos depois. Parágrafo 8º. A qualidade de título executivo extrajudicial do compromisso de ajustamento de conduta permitirá a promoção direta de execução por titular de direito nele amparado nos limites do seu interesse. É aquilo que eu falei para vocês, não precisamos provar a existência da obrigação, a gente pode promover diretamente essa execução. E pode promover essa execução, inclusive, outros legitimados. Vamos supor, naquele exemplo da autarquia, de que a autarquia fez um acordo bacana até, de cumprir o reflorestamento de 10 hectares, está tudo certinho. Só que o interessado não cumpre e a autarquia também não executa. O Ministério Público pode, de acordo com aquilo que foi estipulado, pegar aquele termo e executar por ele próprio, porque ele é um dos legitimados e está agindo dentro dos limites do seu interesse. Certo, pessoal? Artigo 84. O compromisso será formalizado pelo presidente, por termo nos autos, com observância das exigências legais para a celebração de acordos. Nada demais aqui, pessoal. Parágrafo 1º. O compromisso será assinado pelo membro do Ministério Público, pelo promotor, e pelo compromitente, que é o interessado, aquele que causou o dano ou aquele que ameaça causar o dano, cuidando-se para que esteja devidamente qualificado, ou seja, quem é você, onde você mora, quem você é. Qualificação da pessoa. E quando for o caso, legalmente representado nos autos, ou seja, se ele se fizer representado por advogado, o advogado também assinará, o advogado também será qualificado, o advogado também constará do termo. Promotor de justiça interessado e, se for o caso, advogado que o representa nos autos. Parágrafo 2º. É vedada, é proibida a dispensa, total ou parcial, das obrigações reclamadas para a efetiva satisfação do interesse ou direito lesado, devendo a convenção com o responsável restringir-se às condições e estipulações de cumprimento da obrigação. Conversamos isso no começo desse tema, no começo do tema de compromisso de ajustamento de conduta. O Ministério Público não é titular do direito, ele é um legitimado extraordinário para a defesa desses direitos. Então ele não pode, diante de um dano de 10 hectares, simplesmente prever um compromisso para reflorestamento de 8. Ele não pode dispensar total ou parcialmente as obrigações reclamadas para a efetiva satisfação do interesse do direito. A única coisa que ele pode fazer, que ele tem discricionariedade para fazer dentro desse acordo, é estipular as condições de cumprimento. É o prazo, é a forma, é o modo. Então, o acordo não pode abrir mão parcial ou total do direito protegido. Ele deve prever situações, prazos e formas de cumprimento. Tá bom? E uma situação formal que o parágrafo 3º prevê, que dentro desse termo de compromisso, obrigatoriamente deverá constar a seguinte cláusula, entre aspas. Ou seja, uma das cláusulas de todo acordo vai estar lá, fulano de tal é obrigado a reflorestar 10 hectares. Cláusula 2ª, se não houver o cumprimento da obrigação, multa combinatória. Cláusula 3ª, a gente vai mudar o procedimento caso seja necessário uma ação civil pública para os seguintes termos. E cláusula final deverá constar a seguinte, este compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado o arquivamento do respectivo inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. É uma cláusula obrigatória.
deve constar em todos os termos de ajustamento de conduta. Artigo 85. O termo de compromisso deverá ser elaborado em pelo menos 2 vias, devidamente assinadas e rubricadas pelo presidente do inquérito civil e pelo comprometente, devendo a segunda via ficar arquivada em pasta própria, juntamente com cópias, autenticadas por oficial de promotoria, dos documentos comprobatórios da qualidade e representatividade legal do comprometente. Uma situação formal, uma situação procedimental. O que esse artigo quer dizer? O termo deverá ser feito no mínimo em 2 vias. Uma vai para o processo, obviamente, e a outra vai para uma pasta. A segunda via vai ficar arquivada em pasta própria. E o oficial de promotoria deve autenticar. Olha, autentico que esse RG que consta na qualificação é o mesmo constante do processo. Certifico que essa carteirinha de ordem dos advogados do Brasil é a mesma que consta no processo. Eu certifico que as cópias são autênticas. E por que no mínimo em 2 vias? E se o interessado quer uma via para ele? Posso? Pode, claro que pode. E todas essas vias produzidas deverão ser assinadas pelo presidente do inquérito civil, o promotor de justiça, pelo comprometente, o interessado na situação, e também, se for o caso, pelo representante legal, se for o caso de uma empresa, o representante legal da empresa, se for o caso de uma representação extrajudicial técnica, pelo advogado. Avançamos aqui para o nosso artigo 86. Após a celebração do compromisso de ajustamento, o presidente do inquérito civil, no prazo de 10 dias, lançará nos autos promoção de arquivamento, nos termos do artigo 91 dessa resolução, para cumprimento do disposto no artigo 112, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 734, de 93. É aquele procedimento que eu comentei com vocês, pessoal. Fez o termo de ajustamento de conduta, é preciso arquivar os autos e encaminhar os dois, arquivamento e compromisso de ajustamento, para o Conselho Superior homologar. E aqui o artigo 86 deixa claro um prazo para que a promoção de arquivamento seja lançada aos autos. E o prazo é de 10 dias da elaboração desse termo, da assinatura desse termo. Ou seja, assinou o termo hoje, no prazo de 10 dias o promotor deve arquivar esse procedimento. O procedimento subiu para o Conselho Superior e o Conselho Superior homologou o arquivamento. O que vai acontecer com os autos? Os autos serão restituídos ao órgão do Ministério Público de origem, que providenciará a imediata notificação do comprometente para que o cumprimento das obrigações na forma e prazo avançados. Ou seja, voltou o procedimento para a Promotoria de Justiça com a homologação, com o ok do Conselho Superior, tanto para o arquivamento quanto para a eficácia do compromisso, eu notifico, fulano de tal, lembra aquele acordo que a gente fez? Já está valendo, meu amigo, o Conselho já homologou. Cumpra na forma e nos prazos que a gente combinou. Parágrafo 2º. O acompanhamento periódico da execução deverá ser feito em procedimento próprio, previsto na Resolução 934, de 2015, registrado no SIS-MP integrado, e o arquivamento do respectivo inquérito civil. É aquele procedimento que a gente conversou. Fez o termo, arquivou os autos, manda os dois para o conselho e notifica o interessado para cumprir. Tá, e se ele não cumpre? E como que eu vou avaliar se ele está cumprindo ou não? Eu não vou ter nenhum procedimento específico para isso? É isso que o parágrafo 2º diz. A gente vai instaurar um procedimento administrativo de acompanhamento para acompanhar a execução desse inquérito. E caso haja necessidade de execução, será feita e comunicada dentro desses autos. A gente não vai acompanhar a execução do termo de ajustamento de conduta dentro do inquérito, porque vocês lembram, ele foi arquivado e o arquivamento foi homologado. Então, a gente vai certificar no SIS, que é o nosso sistema, o arquivamento do inquérito civil e vai acompanhar a execução, ou seja, vai acompanhar a conclusão daquele compromisso, se estão sendo feitas na forma e nos prazos estabelecidos, dentro de um procedimento próprio, que chama procedimento de acompanhamento. Tá bom, pessoal? Procedimento administrativo de acompanhamento. Voltando aqui, nossa aula hoje, vocês podem perceber, está bem pesada de conteúdo, tem bastante coisa que pode cair em prova. Então, se vocês estiverem gostando dessa aula, já deixa seu like, já compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no meu canal, vamos tomar fôlego porque falta ainda 2 slidezinhos para a gente concluir essa aula. São 2 temas que a gente vai tratar aqui de inovação e de ajuste preliminar, então ainda tem conteúdo importante para a gente tratar.
mas a gente já viu que tem muita coisa importante. E aquilo que eu disse, agora vocês estão percebendo a importância desse tema dentro dessa resolução, dentro do contexto de um direito que incentiva a autocomposição, que pode cair nessa prova do MP. Então, muita atenção. Vamos tratar do ajuste preliminar, pessoal. O que quer dizer ajuste preliminar? Vamos supor que a situação está tão crítica dentro de um inquérito civil ambiental que está tendo desmatamento a rodo, pessoal. Nossa, o MP descobre assim na cara dura um desmatamento gigante. E aquilo precisa parar. Aquilo precisa cessar. Só que eu não sei a extensão do dano. E lembra que a gente conversou que se a gente não tem certeza quanto ao objeto, não tem determinabilidade quanto ao objeto, eu não posso fazer esse acordo. Eu não posso fazer um acordo de reflorestamento se eu não sei a extensão do dano. Mas até eu poder concluir toda essa perícia, meu Deus do céu, o cara já vai ter destruído metade de toda a situação de preservação ambiental. Então eu preciso que ele pare. Eu posso fazer um termo preliminar? Eu posso fazer um termo parcial? Pode. E é isso que o artigo 87 vai trazer para a gente. Quando houver necessidade da celebração de compromisso de ajustamento com característica de ajuste preliminar ou de convenção processual autônoma, que não dispensem o prosseguimento de diligências para uma solução definitiva ou mais completa da questão, o Ministério Público poderá celebrá-los justificadamente, encaminhando os autos no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação somente do compromisso ou da convenção processual, autorizando o prosseguimento das investigações. É o exemplo que a gente estava dando. O MP instaurou um inquérito, descobriu que está havendo desmatamento ilegal numa área de preservação ambiental e que ainda está ocorrendo. Eu preciso de forma urgente parar com isso. Eu chamo o interessado e falo para ele, vamos acordar o seguinte, você vai parar imediatamente com esse desmatamento ilegal e para nós avaliarmos o dano, você vai pagar uma perícia para a gente saber qual é a extensão desse dano. Vamos combinar o seguinte? Vamos fazer esse ajuste preliminar? Vamos sim, eu quero resolver essa situação, não quero ficar em dívida com a justiça. Eu parei imediatamente e está aqui o dinheiro para o perito fazer essa avaliação. Manda para o conselho em 3 dias, o conselho homologa. Olha, está homologado aqui o acordo, pode continuar as suas investigações. Percebam, não mandei arquivamento, porque não cabe arquivamento. A gente não solucionou definitivamente o caso. A gente precisa avaliar a situação de reflorestamento, da recuperação do dano. Então, eu ajustei de forma preliminar que cessassem as questões de desmatamento ilegal e que ele pagasse por um perito realizar uma perícia para determinar a extensão do dano. A partir daí, vai levar quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Pode levar um tempo que for, mas a gente já conseguiu estancar a sangria, já conseguimos acobertar a situação mais urgente. A partir daí, o Conselho homologa aquele acordo e manda as investigações continuarem para as diligências necessárias. Aí sim, o perito avalia, ora, foram 10 hectares. Com base naquele documento, a gente pode fazer um outro ajuste para complementar e solucionar definitivamente o caso. Aí sim, homologa de novo o compromisso de ajustamento de conduta para reflorestamento e a promoção de arquivamento, porque os autos foram solucionados. Aquele inquérito civil cumpriu com o objetivo que ele se propunha. Artigo 88. Havendo ação civil pública em andamento, o compromisso será formalizado no processo respectivo para eventual homologação por sentença, não intervindo o Conselho Superior do Ministério Público, salvo nos casos previstos no artigo 10, parágrafo 1º e 2º da Resolução 1193 de 2020. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, se for antes da ação civil pública, a gente faz o acordo dentro do inquérito civil e quem homologa é o Conselho Superior. Mas e se eu já entrei com uma ação e propus um acordo para o interessado? É o Conselho Superior que vai intervir? Não, a gente vai fazer um termo de ajustamento de conduta dentro da ação civil pública, dentro do processo judicial. E quem vai homologar é o juiz, por meio de sentença, tá bom, pessoal? E a partir daí, com todas as consequências que advirão desse compromisso. Já se trata de um título executivo judicial, ou seja, não será executado, será cumprido através de cumprimento de sentença, várias questões processuais que
alteram e por isso a necessidade de adequação para a homologação do juiz e não do conselho. Tá bom, pessoal? E artigo 89, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, que foi bem pesada. A gente está com quase 1 hora de aula e a gente vai tratar da novação. O que é novação, pessoal? Novação nada mais é do que uma nova ação. Imagine você com aquela sua dívida de R$1.000 que você cobrava daquela pessoa que comprou na sua loja. Você entra com um processo contra ela, vocês fazem um acordo para ele cumprir em 10 parcelas de 100, e se ele não cumprir, vai incidir uma multa de R$200. Ele não cumpriu nada. Temos aí uma multa de 1.200. Só que, uma multa não, temos aí uma dívida de 1.200. R$1.000 mais a multa de 200. Aí ele fala, poxa, Ronaldo, a situação ficou ainda mais difícil, mas eu juro que eu quero pagar. Vamos fazer um novo acordo? Vamos continuar naqueles R$1.000? Me dá 5 meses aí para pagar em 200? Você fala, tá bom, vamos fazer um novo acordo, uma nova ação. Você extingue a dívida de 1.200 e cria uma nova dívida de R$1.000. Mas, Ronaldo, é a mesma dívida. Não é a mesma dívida. É uma dívida nova, que inclusive vai incidir prazos prescricionais diferentes. Se aquela dívida estava prescrita e você extinguiu, você criou uma nova, você traz executoriedade para essa dívida novamente. Se trata de um novo acordo, se trata de uma nova situação, de uma nova obrigação. Apesar de se originarem do mesmo contexto fático, traz consequências jurídicas muito importantes. E é disso que o artigo 89 trata, em caráter excepcional, ou seja, não é à torta e à direito não, é em caráter excepcional. Poderá ser celebrada a novação, nos termos da lei civil, caso em que o presidente do inquérito civil deverá justificadamente 1. Submetê-la à homologação do Conselho Superior do Ministério Público, na hipótese de compromisso de ajustamento preliminar ou de convenção processual autônoma, ou promover novo arquivamento do inquérito civil, na hipótese de compromisso de ajustamento definitivo, nos termos do artigo 86 dessa resolução, e 3. Observar no que couber disposto no capítulo 2 desse título. Ou seja, a novação do acordo, foi feito um acordo, 10 hectares, não cumpriu, incidiu multa, está numa situação tão insustentável, o prazo prescricional está perto daquela execução, e aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer um novo acordo? A gente diminui aqui a questão da multa, a gente reestabelece aqui os prazos para você reflorestar essa situação? Vamos fazer um novo acordo? Vamos. A partir daí ele é válido? É possível? A gente viu que é possível, em caráter excepcional e devidamente justificado. Mas, e aí? O conselho tem que homologar de novo? Tem que homologar de novo. Se for parcial, ele homologa e continua as investigações, como a gente já mencionou. E se for definitivo, ele homologa tanto o termo quanto o arquivamento do inquérito civil. Aqui a gente encerra, pessoal. Foi uma aula bem pesada, foi uma aula com bastante conteúdo. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido passar para vocês um conhecimento que permita com que vocês entendam tudo aquilo que foi dito nessa resolução. Qualquer outra dúvida ou sugestão que vocês tiverem, me coloca à disposição aqui nas minhas redes sociais. Manda sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. Entre em contato comigo lá no Instagram. O seu feedback para mim é muito importante. Pessoal, agradeço de coração a paciência de vocês. A gente continua firme nesse projeto. Vão ser em torno de 12 aulas. Agradeço imensamente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Contem comigo.